Contexto Geral entrevista a cientista política Carla Michele Quaresma. Eu tenho formação nas áreas de Sociologia e Ciência Política e eu sou cearense. Eu nasci em Itapajé e muito cedo fui embora em virtude de transferência da minha família, muito cedo, ainda recém-nascida, fui embora para o Rio Grande do Norte, de modo que eu cresci no Rio Grande do Norte. Inicialmente eu morei em uma cidade chamada Currais Novos, que fica numa região muito próspera do Rio Grande do Norte, a região do Seridó. Mais tarde, em decorrência da necessidade de aprofundamento de estudos e de buscar uma melhor trajetória acadêmica, me mudei para Natal, né? E lá eu cursei o 2º grau e também ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E para mim foi uma escolha muito fácil, a escolha do curso de graduação, porque desde muito cedo que eu me identifico, até por causa da relação da minha família com a atividade política, desde muito cedo que eu me identifico muito com o campo da política. Assim, desde de muito jovem, desde criança, que eu sempre gostei de acompanhar a atividade política, né? E principalmente para as pessoas que são do interior, né, elas sabem exatamente daquilo que eu estou falando. O momento, sobretudo o momento eleitoral, é um momento de grande festa, né? Um momento de maior espontaneidade, é um momento que mobiliza paixões. Então, desde muito cedo, a atividade política sempre me causou um fascínio muito grande, de modo que, quando eu tive que fazer a escolha pelo curso de graduação, inevitavelmente teria que ser alguma coisa na área de política. E aí me graduei em Sociologia e em Ciência Política. Já na graduação, também comecei a me interessar muito pela relação entre partidos políticos e profissionais da comunicação, né? Eu comecei a perceber, ainda morando no interior, que o campo da política ele começava a se redimensionar. Eu estou falando aí dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, ele começava a se redimensionar em virtude das pesquisas eleitorais e da contratação agora de profissionais de comunicação para atuarem no campo da política. Então isso sempre me causou muito fascínio, uma curiosidade muito grande, de modo que desde que eu entrei na graduação eu já sabia que desenvolveria parte dos meus estudos para compreender essa interface entre a comunicação e a política. E aí, no final da graduação, eu tive que escrever um trabalho que foi exatamente sobre a importância do horário gratuito de propaganda eleitoral na formação da opinião pública, assim, o quanto a propaganda eleitoral ajudava o eleitor a definir o seu voto. Desenvolvi esse estudo sobre uma eleição em Natal, eleição em 1996, e depois disso, dando continuidade, dando prosseguimento aos meus estudos, já no mestrado, resolvi aprofundar essa discussão sobre o quanto o partido político ele sofre esse redimensionamento a partir do momento em que aqueles políticos tradicionais, que geralmente comandavam as campanhas, né, os caciques que chefiavam, que organizavam as campanhas eleitorais, eles começaram a ser substituídos por profissionais de marketing. E aí voltei a minha atenção ao estudo dessa relação entre partidos políticos e marketing eleitoral. E foi assim no mestrado e também, posteriormente, resolvi fazer o doutorado na área de comunicação para também dar prosseguimento a essa análise entre a relação entre a comunicação e a política. Eu acredito que, em termos de participação eleitoral, né, o Brasil, ele se coloca numa posição privilegiada, assim, diferente de outras democracias consolidadas, como a democracia norte-americana, né, nós temos um nível de envolvimento com a atividade eleitoral muito maior, né? No período eleitoral, a gente percebe que as pessoas elas se interessam mais por conhecer as atividades dos seus representantes, elas se interessam em acompanhar as propostas, os projetos. Eu acredito que haja um discernimento maior da população, sobretudo em relação àquilo que é divulgado através da propaganda eleitoral, né? Muito daquilo que é dito hoje na propaganda, diferentemente do que ocorria, né, nos primórdios dessa forma de comunicação política, muito do que é dito já é entendido pelo eleitor como parte de um contexto em que o candidato, obviamente, ele quer garantir a adesão desse eleitor que se consubstancia no voto. Então, acho que já há um discernimento maior da população em relação a isso.
há uma maior participação, as pessoas nos períodos eleitorais, elas realmente se envolvem, elas manifestam a sua vontade através do voto, mas ainda há um desafio muito grande no que diz respeito ao controle social, né? Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de acompanhar o dia a dia daqueles que nós ajudamos a eleger, de acompanhar o mandato, saber se realmente eles estão cumprindo aquilo que foi prometido no período eleitoral. E, obviamente, quando há essa ausência da sociedade no controle dos seus representantes, abre-se a possibilidade de que esses governantes, eles ajam de maneira a atender os seus próprios interesses. Então, acredito que ainda haja um desafio muito grande, né, no sentido de garantir uma educação cidadã, no sentido de garantir que as pessoas se entendam parte de uma cidade, se entendam parte de um estado, de um país, entendam que elas pagam muito caro para manter essa representação, porque a democracia representativa tem um custo muito alto, e que se não houver esse acompanhamento, muito provavelmente aquilo que foi firmado no período eleitoral, o compromisso que foi assumido do período eleitoral, dificilmente vai ser cumprido. Então, eu acredito que ainda há um desafio muito grande no sentido de nós garantirmos uma maturidade maior na sociedade brasileira para que haja esse acompanhamento social. É claro que hoje as modernas tecnologias de comunicação, elas já permitem, pelo volume de informação, pela possibilidade de interação, né, sobretudo aquilo que a mídia tradicional ainda não permitia, né, hoje qualquer indivíduo ele pode ser provedor de informações através das mídias sociais, isso ganha repercussão, alguns movimentos inclusive saem da internet e ganham as ruas com muita força, nós temos alguns exemplos, inclusive aqui no Nordeste brasileiro, muito significativos, muito emblemáticos da importância dessas novas formas de comunicação no controle social, mas ainda há um desafio muito grande para que a gente possa utilizar o instrumento da maneira mais profícua, da maneira mais proveitosa para o aprofundamento da democracia. Muitos autores, inclusive, têm falado, né, do déficit que a democracia representativa apresenta e da possibilidade de uma maior participação, de um aprofundamento da participação social através das modernas tecnologias de comunicação. Acredito também que os governos devem estar muito atentos a isso. É inadmissível que em pleno século XXI, né, a gente ainda não tenha um projeto sério de democratização da internet, que a gente ainda não tenha governos que se utilizem dessa nova ferramenta para dar maior transparência aos seus mandatos e que os indivíduos, aqueles que têm condições, que têm acesso à rede, que não se utilizem desse instrumento para também cobrar dos seus representantes uma maior atuação, uma melhor atuação, no sentido de garantir aquilo que a sociedade precisa. Eu acredito que o desgaste sofrido pela administração municipal é um desgaste característico, né? Sobretudo depois que foi aprovada a emenda da reeleição, nós temos percebido que no segundo mandato os governantes eles saem porque há uma expectativa muito maior em relação ao segundo mandato, eles sofrem, obviamente, um desgaste muito maior, mas acredito, sobretudo, que o governo da prefeita Luiziane falhou no sentido de mostrar à população fortalezense aquilo que havia sido realizado durante o seu mandato. É impressionante, né, como hoje, uma cidade das dimensões de Fortaleza, as pessoas elas desconhecem grande parte daquilo que é executado no município. Né? Pessoas que andam em determinadas regiões da cidade desconhecem outras regiões que muitas vezes estão sendo atendidas por projetos do governo municipal, né, por uma melhoria de uma creche, por uma melhoria de um atendimento de saúde, pela melhoria na pavimentação, né, enfim, há uma estrutura que está sendo melhorada, que está sendo modificada, mas muitas vezes a população não tem conhecimento disso. Né? O período eleitoral ele é importante nesse sentido, a propaganda eleitoral é importante nesse sentido, porque torna visível aquilo que está sendo feito. Mas ela não é suficiente. Né? Num período de 3 meses, não se pode restaurar a imagem
de um governante, não se pode mostrar tudo que foi feito durante uma gestão. É necessário que cada vez mais os governos estejam atentos, inclusive se utilizando dessas formas mais modernas de comunicação, para mostrar à população exatamente aquilo que está realizando. Né, uma prestação de contas que é importante para garantir transparência ao mandato e é também importante para a manutenção de uma imagem positiva junto à população. Então, um desgaste muito grande, né, acredito que, sobretudo, por essa ausência de uma comunicação eficiente com a população, mas houve também essa necessidade de transformação, que foi o grande lema de campanha do candidato vitorioso, o candidato Roberto Cláudio. Né, as pessoas acreditavam que ele poderia implementar, ou ele poderá implementar uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Então, acho que houve uma promessa nesse sentido e a população deu voto de confiança, acreditando que o gestor, o novo gestor municipal, será capaz de otimizar os recursos, utilizar esses recursos de maneira mais eficiente, sobretudo naqueles pontos que são os grandes gargalos da cidade, como saúde, como educação, como mobilidade urbana, que tem preocupado imensamente os fortalezenses, e outras questões que também são pertinentes ao governo municipal, embora não sejam atribuições exclusivas do governo municipal, porque ele divide essas responsabilidades com outros poderes, mas ele também pode atuar no sentido de garantir moradia, há um déficit populacional muito grande na cidade, há um problema que é essa insegurança que permeia a cidade de Fortaleza, em todos os bairros, não existe mais um lugar que seja inseguro nessa cidade, né? A cidade, de um modo geral, está insegura. Então, houve uma promessa durante o período eleitoral de que a utilização dos recursos públicos de maneira mais otimizada seria o suficiente para garantir o atendimento dessas demandas da sociedade. Então, acho que a população deu um voto de confiança nesse sentido. E é claro que a eleição do ano passado, ela demonstrou mais uma vez a importância de um grupo político que já está há muito tempo no comando do Estado, que é o grupo dos Ferreira Gomes. O mais importante na campanha do candidato Roberto Cláudio foram os apoios políticos que ele recebeu durante a campanha. Eu acredito que isso tenha sido o diferencial. É claro que vários fatores concorrem na eleição de um indivíduo, né, na derrota ou na vitória de um candidato. Mas um fator que eu considero imprescindível, primordial, nesse pleito, na vitória do candidato Roberto Cláudio, foram os apoios políticos que ele conseguiu arregimentar, que ele conseguiu reunir em torno da sua candidatura, e realmente isso garantiu a força necessária para que a população o consolidasse como prefeito de Fortaleza. É claro que quando se tem um leque tão amplo de alianças, né, corre-se o risco de se perder o controle da administração. Né? Obviamente que os partidos, sobretudo no segundo turno da eleição, que resolveram manifestar apoio ao candidato do PSB, eles o fizeram porque querem participar de alguma maneira da administração. Né? Então, obviamente que quando se tem um leque tão amplo, né, e às vezes indigesto de alianças, obviamente que isso vai comprometer o futuro da administração, porque todos esses grupos eles vão querer ter uma parte, uma parcela de importância nas grandes decisões, nas decisões fundamentais da cidade. Acredito que somente um político extremamente habilidoso, né, e o prefeito Roberto Cláudio tem demonstrado isso na sua trajetória política, como deputado, como presidente da Assembleia, e agora nessa eleição em Fortaleza, ele tem demonstrado muita serenidade, ele tem demonstrado uma maturidade muito grande, né, no sentido de conseguir manter todas essas alianças, de conseguir fazer com que todos esses grupos eles tenham realmente os seus interesses de alguma maneira atendidos. Então, acredito que dentro de uma aliança tão ampla,
é necessário que haja muita habilidade política para que isso não comprometa a administração, né? Nós já tivemos vários exemplos, inclusive no plano federal, né? O governo Sarney foi um grande exemplo disso, né? Tancredo Neves, para se eleger presidente da República no colégio eleitoral, precisou arregimentar vários grupos, firmar uma aliança muito ampla, não assumindo a presidência da República em virtude do seu falecimento. O presidente José Sarney, ele não conseguiu lidar com uma diversidade tão grande de apoiadores e a administração resultou num grande fracasso, né? Sobretudo num segundo momento, quando não houve mais possibilidade de controle da inflação, exatamente porque qualquer plano econômico que era divulgado rapidamente tinha que ser substituído porque mexia com interesses de alguns dos grupos que haviam apoiado a eleição de Tancredo Neves. Então é muito importante que o gestor, diante de um leque tão amplo de aliança, ele tenha esse cuidado para garantir que a administração realmente ela seja voltada para o interesse público e não de grupos particulares. Acreditava-se antes do início do pleito que escândalos como o mensalão, o próprio julgamento do mensalão no ano eleitoral seriam condicionantes do resultado, né? Eu acredito que o julgamento do mensalão em nada arranhou a imagem do ex-presidente Lula, né? Mas acredito também, né, que apesar de considerar o Lula ainda hoje o maior cabo eleitoral desse país, acredito que depois, né, da presidenta Dilma ter assumido e da manutenção de vários programas sociais que foram intensificados, aprofundados durante o governo Lula, acredito que a população ela já começa a perceber que, independente do presidente Lula, as políticas elas vão se manter, né? Eu acho que isso foi o grande diferencial. Além de que, obviamente, a reta final da campanha foi um momento em que as grandes lideranças, elas de fato entenderam a necessidade de cair em campo, né, e de fazer uma campanha corpo a corpo junto à população. Eu acredito que, mesmo após a vinda do Lula, houve um interesse muito grande, houve um esforço muito grande dos principais apoiadores, incluindo aí o governador Cid Gomes, né, no sentido do fortalecimento da candidatura do Roberto Cláudio. Então, acredito que esse foi o fator decisivo, né, os últimos momentos da campanha, que, de fato, eles ocuparam as ruas de Fortaleza, o esforço continuado nos últimos momentos, né, sobretudo da sexta para o domingo, né, de manifestações que evidenciavam um apoio muito grande à candidatura do Roberto Cláudio e diante de um quadro que apresentava ainda uma indecisão de parte da população, né, a manifestação que a cidade vivenciou nos últimos momentos da campanha, né, favorável ao candidato Roberto Cláudio, fez com que algumas pessoas realmente decidissem votar no candidato que achavam que era vitorioso, né? Então, criar esse clima de já ganhou, essa sensação de que o candidato realmente vai ser o escolhido, faz com que muitos eleitores, às vezes pouco convictos do seu voto ou ainda indecisos, acabem escolhendo aquele candidato que eles acham que é o candidato que vai ser eleito, né? Isso aí também é o chamado voto útil, né? Daqueles indivíduos que acreditam que porque o candidato está numa situação, está demonstrando uma situação mais favorável, acabam não querendo perder o voto e aí manifestam a sua escolha para aquele candidato que muito provavelmente vai ser o vencedor. Então, eu acho que tem duas coisas aí que são realmente definidoras do pleito. No primeiro momento, a questão dessa percepção da população de que os programas eles se mantêm independente do ex-presidente Lula e, por outro lado, essa obstinação do governador do estado e do seu grupo, do seu staff, em realmente ocupar as ruas e fazer uma campanha, realmente passar a impressão de que a campanha seria uma campanha vitoriosa. O julgamento do mensalão, eu acredito que seja um marco, assim, ele é um divisor de águas, né, no sentido de nós
entendermos que as nossas instituições democráticas, né, que os poderes constituídos no Brasil, eles realmente estão preocupados com a coisa pública, né? Eu acho que o julgamento, ele foi um marco no sentido de nós afirmarmos o nosso caráter republicano, né? De realmente imputar responsabilidade àqueles indivíduos que, no cumprimento da gestão da coisa pública, não atuaram de forma digna, de forma proba, de forma correta. Então, acredito que esse julgamento dos maiores da história do Brasil, assim, ele é emblemático, ele é um marco, ele é um divisor de águas, né, no sentido de nós darmos esse caráter mais republicano à sociedade brasileira. E acredito também que a sociedade ansiava por isso. Havia na população brasileira um descrédito muito grande em relação às instituições democráticas, né, uma descrença muito grande em relação ao julgamento, à punição de indivíduos que não fizessem bom uso da coisa pública. Então, acredito que o julgamento ele é importante nesse sentido. É importante agora que a sentença ela seja cumprida, né? Realmente, se esses indivíduos foram julgados, se foram considerados culpados por atos indevidos na administração pública, que realmente agora eles cumpram as suas penas, porque eu acredito que a sociedade brasileira, essa expectativa que ela tem em relação à finalização, né, ao momento realmente de consolidação disso que foi importante para o nosso processo republicano. Não tem como falar de um grupo de assessores, de um secretariado totalmente técnico, porque não dá para desvincular uma atividade que é a administração da coisa pública do critério político ou do caráter político, né? São técnicos, mas tem que ser políticos também, porque tem que manifestar uma responsabilidade social, uma sensibilidade com os problemas da população, né? E, obviamente, por isso eles também são nomeados, né? Então, não são somente técnicos, são também pessoas que devem ter uma sensibilidade muito grande com os problemas da cidade. Agora, o que mais me impressionou nessa criação de novas secretarias foi o fato de que, antes mesmo de assumir a Prefeitura de Fortaleza, houve duras críticas à administração Luiziane Lins pela quantidade, né, de pessoas que supostamente estariam envolvidas na administração direta ou indiretamente. Se havia uma crítica, né, no sentido de achar que o número era demasiado de funcionários, né, me pergunto até que ponto, qual a necessidade de criação de novas secretarias. Né? Eu entendo que a administração pública ela tem que ser composta por um staff, obviamente ela precisa de servidores, porque a população precisa ser bem atendida, mas acredito também que a tendência deveria ser de redução, né, de fazer com que, de fato, a administração ela se tornasse mais eficiente. Então, se havia uma grande quantidade, um volume muito grande de servidores, não entendo o porquê da criação de novos cargos. São vários cenários, né? Há várias possibilidades. Eu costumo dizer que a política é como um jogo, né? E obviamente que os cenários eles vão mudando e as estratégias também vão mudando para se conquistar o poder, que é o grande interesse daqueles indivíduos que disputam cargos eletivos. Né? Acredito, num primeiro momento, num primeiro cenário, na manutenção da aliança, né? O que já foi manifestado por quadros importantes do PSB, inclusive o próprio governador, o Cid Gomes, manifestou a sua intenção de manter o apoio à presidenta Dilma, né, um apoio que tem sido importante para o estado do Ceará. Né? Claro que depois da Constituição de 88, por causa da descentralização política, não necessariamente governador, prefeito precisam ser no mesmo partido político, mas é importante que haja um bom relacionamento, né? Isso obviamente que vai render bons frutos para o estado, para o município. Então, esse relacionamento positivo tem trazido coisas importantes para o estado do Ceará. Então, num primeiro cenário, que já foi manifestado pelo governador Cid Gomes, é a manutenção da aliança. Mas acredito também
que porque o PSB tem quadros importantes, né, como presidente do partido, como o próprio Ciro Gomes, acredito que um partido que nessas últimas eleições teve um crescimento muito significativo, também queira disputar uma eleição presidencial. Então, um partido forte, um partido com capilaridade, né, um partido que chegou a vários municípios brasileiros nessa última eleição, e um partido de quadros importantes. Então, é mais do que natural que esse partido queira pleitear a presidência da República. Então, são cenários distintos e, obviamente, que isso vai depender de fatores como a aprovação do governo Dilma, sobretudo no próximo ano, né, que é o ano eleitoral. Isso vai depender do fortalecimento do partido nos municípios, nos estados. Isso vai depender da disponibilidade, da disposição dos seus quadros de disputar uma eleição. Né? Obviamente, são muitos fatores que devem ser ponderados, mas diante de um partido com crescimento tão significativo e com quadros importantes, é mais do que natural que ele queira disputar a eleição em 2014, apresentando um candidato a presidente da República. Acredito que o papel agora do PT no município é de controlar, né? E esse é o papel por excelência do Parlamento Municipal, da Câmara de Vereadores. Isso faz parte do processo democrático, né? É o jogo democrático, né? De alternância nos cargos, alternância do poder. Então, um partido como o PT, que durante muito tempo manifestou-se de forma como oposição aos governos municipais, o partido durante muito tempo esteve na oposição, é um partido que hoje tem que voltar a essa situação, né? Obviamente, eles apresentaram um projeto de continuidade, que foi o projeto que não foi aceito pela maioria da população fortalezense, porque votou num outro projeto. Então, se existiam projetos concorrentes, projetos antagônicos, um de continuidade e um de renovação, né? Obviamente que esse partido agora, no plano municipal, ele vai ter que fazer a crítica, né, sobretudo aquilo que ele considera inadequado na administração pública. Então, acredito que agora o papel do PT no município seja o de oposição. Inclusive, isso já foi manifestado quando da eleição da nova mesa diretora da Câmara, em que o PT apresentou o seu candidato, afirmando exatamente que não concordava com aquele leque de alianças que havia se formado em torno da outra candidatura, da candidatura do hoje presidente da Câmara. Então, acredito que a posição do PT hoje no município seja a de oposição, a de crítica, obviamente de uma crítica responsável, não se faz oposição por oposição, se faz oposição para que haja um melhor controle na administração pública, e esse é o papel primordial da Câmara de Vereadores, né? Garantir que esse poder ele seja um freio para as ações do governante no executivo. É exatamente para isso que existe essa divisão de poderes. Então, a Câmara é um instrumento importante para garantir que não haja nenhum tipo de má administração da coisa pública. Então, acredito que o PT hoje ele tenha esse papel, que é um papel relevante. Considerando a renda média do trabalhador brasileiro, inclusive o rendimento de um vereador, né, é considerado exorbitante se levarmos em consideração a renda média do povo brasileiro. Né? São rendimentos realmente muito significativos e mais do que os subsídios, né, a manutenção de um vereador, né, que nessa nova legislatura aumentou para 43. Né? São 43 representantes no Parlamento Municipal, na Câmara de Vereadores, e isso tem um custo muito alto, né? Mas a democracia tem um custo muito alto. A democracia representativa, ela tem esse ônus para a população, né? Se nós temos que manter representantes, realmente esses representantes, eles precisam de um corpo de técnicos, de pessoas que entendam exatamente do ordenamento do município, que entendam de legislação, que deem um amparo necessário para que os vereadores eles possam cumprir bem
as suas funções, né? Um vereador, para ser eleito, ele não precisa ser versado em leis, né? Ele não precisa ser versado em assuntos específicos. Então, ele precisa, sim, ser muito atento às demandas da sociedade, porque, afinal de contas, ele está lá legislando, criando leis que vão regulamentar a vida no município. Então, ele tem que contar com o apoio de profissionais, de técnicos, de pessoas que realmente tenham essa expertise para garantir um bom funcionamento daquela casa. Mas é claro que isso não significa dizer, né, que pagando esse alto custo, a sociedade ela vai ter os seus interesses contemplados, porque muitas vezes esses recursos, eles não chegam à sociedade, eles não retornam à sociedade da forma como deveriam. E aí, mais uma vez, eu volto a enfatizar a necessidade de um controle social, né? É necessário que aquele indivíduo que ajudou a eleger um vereador, ele esteja acompanhando o mandato desse vereador, né? Seja através da participação na Câmara, presencialmente, participando das sessões, acompanhando a atividade do parlamentar que escolheu, seja através dessas novas formas de comunicação, né? Hoje é fácil, inclusive foi uma iniciativa do ex-presidente da Câmara, o vereador Acrísio Sena, a implementação de um projeto na Câmara para dar maior visibilidade ao processo legislativo municipal, de um projeto de um gabinete digital, que já tem muito êxito em outros estados brasileiros no executivo, né? Infelizmente, a sociedade fortalezense ainda não atentou para o fato de que realmente a gente tem esse instrumento, que é um instrumento importante de participação e de controle. Então, se não houver essa participação social, aí muito provavelmente, né, quando a gente deixa a raposa tomando conta do galinheiro, o resultado não é positivo. Então, mais uma vez, eu volto a enfatizar, se mais do que criticar o recurso que é destinado, né, nós devemos estar atentos para que haja um bom uso desse recurso, porque, afinal de contas, é o dinheiro do contribuinte, né, o dinheiro do trabalhador que está sendo destinado àquela casa para que haja realmente uma representação da sociedade. Então, nós precisamos controlar para que isso, de fato, ocorra, né? A mesma paixão que nós manifestamos no período eleitoral, quando nós vamos à rua, levamos uma bandeira do nosso candidato, essa mesma paixão ela deve ser mantida na observância da condição dos mandatos. O que é que esses indivíduos estão fazendo onde nós os colocamos? É isso que deve ser pensado pela sociedade. Isso acontece não só em Fortaleza, isso tem ocorrido reiteradamente em vários municípios brasileiros, né? É o retrato um pouco do descaso, né? Da falta de compromisso realmente com a transparência, com a boa condução da coisa pública, mas é o retrato também dessa incapacidade administrativa. É importante que o gestor, o indivíduo que se candidata, muitas vezes ele desconhece parte do que seja o necessário para o bom andamento da administração pública. Então, é necessário que esses indivíduos eles sejam melhor instruídos. Né? Eu vejo muitas pessoas que se candidatam a vereador, se candidatam a prefeito, se candidatam a outros cargos. Quer dizer, são cargos importantes, essas pessoas estão conduzindo a coisa pública e elas não têm o conhecimento do mínimo necessário para uma prestação de contas, elas não têm conhecimento daquilo que realmente seja o necessário para que a administração ela possa dar visibilidade às suas ações. Então, acredito que seja um pouco de relapso, né, de pessoas que realmente não têm compromisso com a coisa pública, mas, por outro lado, dessa falta mesmo de competência, de conhecimento acerca do que seja a administração pública. E essas pessoas, elas precisam receber essa orientação. Acho que o Tribunal de Contas presta um grande papel quando consegue reunir esses gestores e treiná-los, né, informá-los sobre como eles devem atuar na administração da coisa pública, porque eles não foram formados para isso. O vereador ele não passou por uma faculdade que ensinasse a ser vereador. O prefeito ele não passou por uma faculdade que ensinasse a ser prefeito. Então, ele precisa ser informado, ele precisa ser bem instruído, e o tribunal faz um serviço relevante, presta um serviço relevante, quando consegue chegar a esses gestores, dando a informação necessária para que haja transparência
na coisa pública, no bom uso dos recursos. O PSDB é um partido que, depois do segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, não conseguiu construir um discurso contra-hegemônico, né? Eu acho que houve uma posição muito eficiente, uma posição muito bem articulada, sobretudo do Partido dos Trabalhadores, né, no sentido de construir um discurso de desqualificação do governo Fernando Henrique Cardoso, de crítica muito ferrenha às privatizações. E o PSDB não conseguiu construir esse discurso contra-hegemônico. Né? Você veja que há toda uma parcela da sociedade brasileira que apresenta esse perfil liberal, né? Que apresenta esse perfil, que acredita, que tem a convicção de que realmente a iniciativa privada é muito mais eficiente na condução da coisa pública do que o próprio poder público, que realmente ela deve ser contemplada com alguns serviços, o poder público deve transferir alguns serviços para que ela dê conta disso. Há um percentual da sociedade brasileira significativo que acredita que realmente a iniciativa privada ela é muito mais eficiente do que o próprio poder público, né? E que o poder público ele deve atuar somente como um regulador da atividade econômica e, obviamente, criar uma rede de proteção social para aquelas pessoas que não podem, né, porque não possuem a renda necessária para construir essa cidadania a partir do consumo. Então, o PSDB não conseguiu construir esse discurso contra-hegemônico, foi gradativamente tendo a sua imagem maculada, né, por causa desse discurso que foi muito eficiente contra o governo Fernando Henrique Cardoso. E aí o PSDB ele foi sofrendo baixas, sobretudo a partir de quadros importantes. Né, o PSD, por exemplo, do Kassab, acabou atraindo muitos quadros importantes do PSDB, que foi perdendo um pouco dos seus referenciais. E aí, a insistência na candidatura do José Serra, né, que é um indivíduo que, apesar de ter toda uma trajetória política, obviamente tem os seus méritos, não consegue chegar à sociedade brasileira, passar a imagem à sociedade brasileira de que realmente é um presidente que vai se preocupar, sobretudo, com questões sociais. Mas essa disputa do PSDB de São Paulo com o PSDB de Minas, que também é histórica, né? E, por outro lado, Aécio Neves se sente, né, na condição legítima de postular, até por causa do Tancredo Neves, e postular a vaga de presidente da República. Acredito que o PSDB, apesar de continuar sendo o maior partido brasileiro em termos de representação, né, do partido que ainda tem muita capilaridade, o PSDB ele precisa renovar a sua imagem, né, apresentar realmente uma candidatura que empolgue mais o eleitorado brasileiro, né, e aí o nome mais provável que nós temos para isso é exatamente o nome do Aécio Neves, né, que é um indivíduo que já tem uma trajetória política importante, né, e que conseguiria, obviamente ainda não foi testado numa campanha presidencial, mas que obviamente conseguiria atrair mais, arregimentar mais apoios, e aí, obviamente, o PSDB teria condições de entrar na disputa numa situação mais equilibrada. A imagem é muito positiva. A imagem da Dilma é uma imagem muito forte, né? Ela é muito associada à eficiência administrativa. Ela surpreendeu muitas pessoas que acreditavam que ela seria uma espécie de sombra do Lula, do ex-presidente Lula. E ela surpreendeu, né? No sentido de mostrar que realmente é uma mulher que demarcou uma posição, né? E está conseguindo conduzir bem o seu mandato, né? Ela é muito intolerante no sentido positivo, né, a malfeitos. Então, acredito que a imagem que ela tem é uma imagem muito positiva. Hoje, né, uma imagem de muita credibilidade, se a eleição fosse hoje, muito provavelmente seria reeleita. Mas a conjuntura política ela está muito associada também a outros planos, né, como o plano da economia. Então, se nós mantivermos esse cenário de crescimento, né, de controle inflacionário, de manutenção dos programas, que obviamente só podem ser mantidos por causa de uma estabilidade econômica. Então, se nós mantivermos essa situação, realmente ela é uma candidata com muitas possibilidades de conseguir a reeleição. Mas, obviamente, que o cenário político ele muda,
né? E num ano eleitoral, ele depende de outros fatores, no caso de uma eleição presidencial, sobretudo do fator econômico. Então, se a economia vai bem, é muito provável que as pessoas elas mantenham o governante, né? Se há um desequilíbrio, se há alguma ameaça, aí as pessoas tendem à renovação. Via de regra, é isso que ocorre. A democracia, ela exige a alternância dos cargos, né? Obviamente que, em princípio, né, o expediente da reeleição, sobretudo no Brasil, da forma casuística, como foi aprovado, porque a reeleição foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, para que ele próprio pudesse se beneficiar desse instrumento. Então, em princípio, né, não é um instrumento saudável para a democracia, porque você coloca um indivíduo numa posição de vantagem em relação aos seus concorrentes, né? Obviamente que se eu estou na condução de um governo, eu tenho mais chances, até por causa da visibilidade, até por causa da utilização indireta da coisa pública. Então, eu tenho mais vantagens em relação aos meus adversários. Então, em princípio, né, o expediente da reeleição não seria um expediente democrático. Por outro lado, né, eu acredito também que no Brasil a gente sempre teve muito políticas de governos, né? A gente tinha dificuldade muito grande no Brasil em pensar em políticas de Estado, políticas de maior longevidade, né? Políticas que realmente elas pudessem ser desenvolvidas, pudessem amadurecer com o tempo, né? Então, eu acredito que foi importante, por exemplo, para a estabilidade econômica, foi importante a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Acredito que para equacionar o crescimento econômico com a melhor distribuição de renda, foi importante a reeleição do governo Lula, né? Então, num primeiro momento, obviamente que é um recurso que coloca o indivíduo numa situação de vantagem em relação aos seus concorrentes. Por outro lado, é um instrumento importante para que a gente tenha a possibilidade de pensar em políticas de Estado, né? Políticas que exigem um tempo maior para que realmente sejam consolidadas. Então, acredito que hoje o expediente da reeleição ele não compromete, desse ponto de vista, ele não compromete se a gente coloca na balança, né? Realmente você ter essa possibilidade de ter políticas mais longas. Eu acredito que seja um benefício muito maior para a população, né, do que que o instrumento ele seja extinto. Eu acho que há no Brasil uma situação que é histórica, assim, que nós sempre tivemos, né, uma população reprimida, uma população calada, uma população apartada, né? A política no Brasil sempre foi coisa dos outros, né, de pessoas que estão numa posição diferente. Então, assim, é difícil ainda para o cidadão comum, né, para a pessoa de uma situação ainda desfavorável, entender que ela também pode fazer a transformação, né, mas pode fazer a transformação a partir do momento em que ela se sente parte de uma coletividade. A partir do momento em que ela percebe que é através do seu controle, é através da sua fiscalização, é através da sua cobrança que as coisas elas podem realmente ser modificadas, né? A gente tem um déficit muito grande de participação. Acho que a democracia representativa, nesse sentido, ela é muito negativa, né? Porque as pessoas elas costumam ir às urnas, no nosso caso, de 2 em 2 anos, aí depositam lá o voto, manifestam a sua vontade e depois disso elas entregam para outras pessoas, né? Elas não se sentem responsáveis pela vida na coletividade, né? Eu acho que isso é fruto de um processo histórico mesmo. Acredito que a gente precisa começar a entender e ensinar as pessoas desde muito cedo, né? Porque há uma desqualificação generalizada da política nos meios de comunicação, no ambiente familiar, no ambiente escolar, né? De um modo geral, as pessoas se referem a políticos, à política, como coisa de gente corrupta, como coisa de gente que não presta, como coisa ruim. Os indivíduos mais puros, mais honestos, eles dizem que não querem se envolver com política, porque política é coisa de gente que não presta, de gente que não tem bons propósitos.
Mas a gente precisa refazer esse discurso, né? A gente precisa ensinar desde cedo para as nossas crianças que é através da política que se muda o destino das pessoas, né? Através de um ato político que você melhora a vida de uma pessoa que está vivendo uma situação de marginalização, que você garante a essa pessoa que ela tenha água, que ela tenha uma casa, que essa pessoa ela tenha saúde, que ela tenha um posto de saúde, que ela tenha uma creche, que ela tenha uma escola. É só através da política que a gente consegue chegar a essas coisas. Então, nós precisamos redefinir esse discurso, né? Nós precisamos dizer que política é para mudar a vida das pessoas. Que os indivíduos que se dedicam à atividade política, eles devem ter um espírito público. Eles devem querer atuar de forma a transformar, de forma a garantir que as pessoas possam ter oportunidade. Então, acho que a gente precisa ensinar isso às pessoas. A gente precisa ensinar as pessoas a serem éticas, a serem corretas. Né? A gente precisa acabar um pouco com essa coisa do levar vantagem, do jeitinho, do se aproveitar das circunstâncias. Porque, afinal de contas, são esses indivíduos, né, que crescem dentro dessa cultura, que é uma cultura extremamente perversa, que depois vão assumir os cargos públicos. E aí, obviamente, que vão achar muito natural se beneficiar da coisa pública. Né? Então, assim, a gente precisa reconstruir muita coisa. A gente precisa dar um novo significado à vida em coletividade. Né? A gente precisa se sentir parte de uma cidade. Eu acho que a partir dessa nova percepção de mundo, dessa nova percepção do ser cidadão, que a gente vai construir um mundo melhor. O Brasil hoje é um país de pessoas que acreditam, que têm uma esperança muito grande numa possibilidade de viver melhor. Né? Acredito que o Brasil, ele consegue fazer com que as suas pessoas elas tenham uma expectativa muito grande em relação ao futuro. Né? Mesmo pessoas que vivem ainda numa situação de marginalização, numa situação de exclusão social, essas pessoas ainda depositam expectativa muito grande de que o futuro pode ser melhor. Eu acho que o Brasil é um país que consegue manter esse sentimento. Né? E acredito também que a política seja um instrumento privilegiado para isso. Né? Através da política que realmente as pessoas elas podem vislumbrar uma melhor qualidade de vida. Né? A partir da política que realmente se pode mudar o destino de pessoas. Então, acho que o Brasil, ele mantém esse sentimento, né, nas pessoas, por mais que a situação seja favorável, né, a despeito de toda a marginalização, de todos os problemas que se apresentam como endêmicos, ele consegue ainda manter nas pessoas essa vivacidade, né, essa expectativa de que o futuro pode ser melhor. Eu quero agradecer à TV União pelo convite. Eu acredito que a TV ela tem prestado um serviço enorme à sociedade fortalezense, né, através de um jornalismo sério, de um jornalismo plural, que tem ouvido as várias partes. Né, uma coisa que nós precisamos do nosso jornalismo é que os enquadramentos interpretativos sejam plurais. Eu acho que a TV União tem contribuído nesse sentido, tem prestado um serviço importante à sociedade fortalezense, porque, afinal de contas, é através dos meios de comunicação que nós sabemos o que acontece, inclusive, com quem está muito próximo da gente. Né? Então, acho que a comunicação ela tem que se pensar de maneira muito séria, de maneira muito plural, para que ela possa informar realmente as pessoas e para que essas pessoas, através dessa informação, elas possam participar. A condição para que haja participação social é a informação. Né? Eu não posso participar, eu não posso criticar, eu não posso opinar se eu não tiver uma informação de qualidade. Então, acredito que essa seja a condição. As pessoas precisam ser informadas, as pessoas precisam ser educadas no ambiente familiar, no ambiente escolar, para entender que a vida em coletividade exige responsabilidade, exige compromisso, exige intervenção. Né? Então, acredito que é a partir dessa nova ressignificação, dessa nova construção de valores, que a gente possa realmente mudar essa sociedade. Né? Então, é a sociedade ficar atenta. Né? Nós temos aí novos governantes e vamos prestar atenção no que essas pessoas estão fazendo. Vamos lembrar dos compromissos que foram firmados durante o período eleitoral e vamos cobrar
que esses compromissos realmente eles sejam efetivados, né? Nós merecemos uma cidade melhor, nós merecemos viver num lugar melhor. Contexto Geral entrevistou a cientista política Carla Michele Quaresma.